boa tarde, estamos de volta com o programa Vida Saudável na sua TV Mantiqueira, canal 22. Eu sou Fabiola Pesce e estarei com você durante uma hora te trazendo muita informação de qualidade. Hoje estamos com um assunto bem interessante, um assunto que faz um tempo que eu estou querendo trazer a vocês. Como sempre, eu sempre tento enfatizar muito o tema dependência química, né? E hoje eu estou com uma convidada especial aqui, ela é psicóloga, tá? Além da especialização dela em dependência química, ela também atua com outras coisas que ela vai estar falando pra gente. Eu estou com a Cristina Lossardo Judá, tá? Cristina, boa tarde. E é um prazer enorme tê-la com a gente. Muito obrigada por estar nos recebendo aqui em seu consultório. Eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa, primeiramente, um pouquinho da tua trajetória, como foi a tua formação, aonde você atuou, para depois a gente estar falando exatamente no que você faz. Primeiramente, boa tarde, né, Fabiola? Eu já tenho, assim, uma formação já praticamente há 30 anos, né, que eu tenho a formação de psicóloga e venho, nesse decorrer dos anos, atuando, né, em vários campos da psicologia, né. Na questão do consultório, eu sempre atuei, né, em consultório. É algo que eu gosto muito, né? É um trabalho que eu gosto muito e eu nunca deixei o consultório. E cheguei já a trabalhar, né, em instituições, eu tenho uma prática em instituições, quando eu já trabalhei com menores infratores. Depois eu acabei me especializando em avaliação psicológica. Hoje eu tenho um psicotécnico. E depois acabou surgindo, né, no caminhar aí da minha profissão, o trabalho com dependência química, que hoje é o meu forte, né, dependência química, é algo que eu acabei me identificando muito e eu gosto muito da parte de avaliação também, né. Em clínica, com dependente químico, a gente não tem muita condição de fazer a avaliação, né? O tempo é muito curto para a gente estar trabalhando com a avaliação. Mas em consultório, no psicotécnico, quando eu trabalho, eu consigo daí me realizar nesse campo de avaliação. A minha abordagem é psicanalítica, né? Com a dependência química eu tive que entender um pouquinho mais sobre comportamento, então trabalhar um pouquinho mais em terapia cognitiva comportamental. Sim. Mas assim, minha abordagem é psicanalítica, mas precisei buscar um pouquinho um conhecimento em relação da terapia cognitiva comportamental devido à dependência química, que tem que ser algo mais incisivo, algo mais Sim. rápido, né? Que é uma coisa mais delicada, né? Trabalhar com dependente químico é uma coisa realmente mais, até pelo próprio perfil, né? A gente vai estar falando até mais sobre o dependente químico, a atuação dela daqui a pouquinho. Conta pra gente uma coisa, você falou de psicotécnico, né? Você atua nos testes psicotécnicos de trânsito, é isso? Isso, é onde é feita a avaliação, né, do condutor, para ele retirar a carteira de CNH, né, que são os que estão iniciando pela primeira vez, né, para o condutor, e a renovação de CNH. Muitas vezes também vem muitas avaliações da aeronáutica, onde é feito também toda uma avaliação, porque existe o hospital da aeronáutica, onde é avaliado, mas muitas vezes lá é muito rígido, muitas vezes eles acabam sendo reprovados, então eles têm recursos, eles podem entrar com recursos. E aí é onde eles procuram também essa avaliação, né? Aí eles podem procurar um outro profissional para ser feita a avaliação. E aí a avaliação talvez seja um pouquinho mais tranquila, né, do que no Hospital da Aeronáutica, e a gente consegue fazer uma avaliação um pouco mais extensa e olhar um pouquinho melhor, né, o perfil do candidato e fazer muitas vezes o encaminhamento. Então a gente percebe por que ele foi reprovado na aeronáutica, e aí
a gente consegue fazer o encaminhamento ali. Tá, porque achar a causa, né? Porque achar a causa. A causa, por que ele foi reprovado, onde, né? Então, é uma avaliação um pouco mais, acho que um tempo maior, né? Que a gente pode estar fazendo essa avaliação e aí identificar um pouco melhor e fazer um encaminhamento. Isso, na minha experiência, eu pude perceber isso. Tá, mas no caso, a época que precisa dessa avaliação psicológica são em alguns tipos, né? Algumas modalidades, é isso? Por exemplo, até perguntei para você agora há pouco. Não são todas as categorias, né? Normalmente você faz o psicotécnico, você não passa por uma psicóloga. São alguns casos só, não é isso? Então, todos que vão tirar pela primeira vez o CNH, eles passam por uma avaliação psicológica. Todo candidato que vai tirar pela primeira vez. Diretamente com você? Diretamente. Tá. E quem vai renovar, né, ou fazer mudança de categoria, aí passa também pela avaliação psicológica. Tá. Que tipos de problema, por exemplo, até por isso que existe uma avaliação psicológica, para evitar que tipos de problema? Na prática, assim que ocorre? Na prática a gente vê assim, a gente vai avaliar muito a questão da atenção e concentração, que é um dos fatores que traz muito acidentes, né? A falta de atenção. Uma outra coisa, a impulsividade, né? Onde o indivíduo muito impulsivo, o carro, ele acaba sendo uma arma, né? A gente vê como uma arma. Então, essa impulsividade que a gente vai estar avaliando, pessoas com depressão, nós vamos avaliar a coordenação motora, parte neurológica. Mas isso também pode estar associado a alguma patologia, algum transtorno? Pode estar associado. Tipo, o uso de medicamentos pode estar influindo? Pode. Vai trazer uma falta de atenção, vai trazer problemas na coordenação, né? Então, vai ser avaliado ali, né, a pessoa que está tomando a medicação, geralmente ela não pode dirigir, e muitos dirigem, né, porque tira a atenção e tira a parte da coordenação. Sim, mas a pessoa, ela tira a carta, aí ela só vai ter novamente uma passagem com a psicóloga na renovação. Se dentro desse período ela começar a tomar, hoje em dia é bem comum, você toma um antidepressivo, você toma uma medicação, ou até outra medicação, às vezes, que pode, né, mudar a sua concentração. Tem vários tipos de medicamentos que, às vezes, né, podem alterar, né, o seu estado normal. E aí, o que acontece? Não tem como ela perceber. O certo seria, ela, ao tomar uma medicação, tá indo em algum local, vendo se tem como dirigir ou não. Como seria o correto? Na verdade, a própria prescrição, né, a própria informação em relação à medicação já diz que o indivíduo não pode dirigir, mas isso não é respeitado. As pessoas tomam antidepressivo, tomam ansiolíticos, medicações que deixam o movimento mais retardo, o movimento mais lento, né? E mesmo assim as pessoas acabam dirigindo. E isso corre um risco. Sim, com né? certeza. Porque na hora de ela ter reflexo. Um reflexo rápido, muitas vezes ela não consegue fazer esse reflexo. Legal. Esse assunto é bem interessante, pessoal. A gente vai para um breve intervalinho, mas a gente vai voltar no próximo bloco falando mais ainda. E hoje em dia é muito comum, muito corriqueiro você com depressão querer tomar uma medicação. Isso, né, Cristina? Hoje em dia é comum demais as pessoas tomarem medicação até por conta própria, que é um perigo. Então ela vai estar falando mais ainda sobre esse assunto, coisas que podem acontecer pelo uso indevido no próximo bloco. Tá bom, pessoal? Não sai daí, a gente volta já já. Com profissionais altamente treinados, ambiente requintado e nutricionista especializada, a Padaria Pilate é o mais novo conceito de padaria em Bragança Paulista. Padaria com grande variedade de pães e doces, além de café colonial. Em seu restaurante e churrascaria, você desfruta de um almoço com self-service a quilo, incluindo churrasco. Na pizzaria e choperia, você desfruta daquele chopp geladíssimo
e pizza servida por garçons especializados. Contamos com serviço delivery e estacionamento. Requinte e qualidade só na Pilate Grill Pães e Doces. Avenida José Gomes da Rocha Leal, 1247, telefone 4034-0388. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. Quer melhorar o seu desempenho? Vem para a SNC Sports Nutrition Center, a maior rede de suplementos nutricionais da América Latina. Faça já seu cadastro, tenha descontos especiais, acumule pontos para troca de brindes e condições especiais para educadores físicos e nutricionistas. Saiba mais pelo Televendas 4032-1188. Entregas grátis. Facebook SNC Bragança ou até mesmo no próprio endereço Avenida Antônio Pires Pimentel 2202, aqui no centro de Bragança Paulista. Venha já pra cá. Na Santo Antônio Doces e Acessórios você poderá encontrar a maior variedade em chocolates, bombons, biscoitos, barras de cereais, salgadinhos e ainda muitos itens a granel, além de refrigerantes energéticos e, para completar, acessórios culinários. A Santo Antônio Doces fica na Rua Coronel Osório 71, centro de Bragança Paulista, em frente à Rádio Bragança. Entrada pela Rua Doutor Tosta. Acesse o Facebook Santo Antônio Doces e Acessórios. Telefone 2473-4510. Tá esperando o quê? Venha logo pra cá. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Espaço Veterinário. Só aqui você encontra todos os cuidados que seu animalzinho de estimação merece. Espaço Veterinário oferece serviço de banho e tosa, além da comodidade de buscar e levar o seu cão e gato através do serviço de Taxi Dog. Trabalhamos também com a venda de medicamentos e rações para cães e gatos. Nossa loja conta também com diversos produtos como coleiras, roupas, camas, brinquedos, entre outros artigos para o bem-estar do seu bichinho. Com toda a linha de vacinas importadas, oferecemos a segurança que seu animalzinho precisa, além de atendimentos com salas de atendimento médico e cirurgias, contando com anestesia inalatória. Venha nos fazer uma visita, conheça a nossa equipe. Avenida José Gomes da Rocha Leal, 238, no centro de Bragança Paulista. Telefone 4032-2214, urgências 9603-2214. Venha já pra cá, Espaço Veterinário. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Estamos de volta com o programa Vida Saudável e eu hoje estou com a Cristina Lossardo Judar. É isso? Psicóloga, né? E ela estava falando aqui no final do último bloco sobre um assunto importante. O assunto aí de pessoal que resolve tomar a sua medicação, de repente até sem o seu médico estar prescrevendo, e tem que tomar certos cuidados. Muitas vezes, como ela estava falando aqui, tira os seus reflexos normais, altera.
Então ela vai estar falando mais agora sobre isso e falando até os tipos de problema, o que pode causar, os problemas mais comuns causados por esse tipo de problema. Pode falar. Então, nós estávamos falando sobre a medicação, né, que é um fator assim, bastante preocupante em relação a quem dirige, né? Então, assim, essas medicações, elas atuam no sistema nervoso central. Então, elas acabam alterando, muitas vezes, a parte sistêmica, né? E isso traz alguns transtornos, por exemplo, na hora, no dirigir. A questão de reflexos, deixando mais lento, né, os movimentos, né? Então, uma outra questão assim, que eu vejo na experiência que eu venho tendo com a avaliação, né, de condutores, acabo de vir onde eu estou fazendo minha especialização, né, na avaliação da psicologia do trânsito, certo. Onde o adolescente, né, com 18 anos, ele já pode tirar a carta. E muitas vezes o neurológico ainda não está totalmente formado, então ele tem assim algumas coisas, né? Por exemplo, a impulsividade, a imaturidade de ter uma responsabilidade ao que ele está. Sim, não tem a total, não tem o sentido exato do que ele está fazendo ali, que é ele e são milhares de vidas que ele tá, né? Então, o adolescente, ele é muito impulsivo, sim, né? Ele é muito onipotente, ele acha que ele pode, que nada acontece. E hoje nós vemos, né, que, na verdade, eu deveria ter 21 anos. 21 anos, onde a parte neurológica já está totalmente formada, né? Bem madura, né? Madura, para estar podendo tirar a carteira de CNH. Mas isso, assim, é uma briga muito, né? Onde, para se conseguir isso... Né? Imagina, hoje em dia tem pais que antes, com 14, 15 anos, já põem o filho para dirigir. Eu acho absurdo, né? Já dá essa disponibilidade para o filho. Né? Aí o louco é o pai e a mãe, né? E não consegue entender que não existe maturidade para isso. Né? Então ele acha que ele pode e que ele consegue. E muitas vezes, né, isso acaba trazendo muitos transtornos para o trânsito. Sim, a imaturidade, tudo tem seu tempo, né? Como você falou, 21 anos é a hora que realmente ele está numa capacidade perfeita para isso, né? Subtém-se, né? Assumir isso. Muitas vezes, até emocionalmente, às vezes acabou não amadurecendo, mas subtém. Sim, isso no geral. Sim, né? No geral. Que com 21 anos você já vai entrar na fase adulta, que você tem mais um amadurecimento, que você tem mais responsabilidade em relação aos seus atos. Pelo menos está iniciando, né? Uma responsabilidade. Tá. Agora falando na questão assim de alguns medicamentos, de algumas patologias de repente momentâneas que aconteçam e que podem estar desencadeando algum problema mais grave no trânsito. Que tipos de problemas seriam esses, assim, que, por exemplo, até alguma coisa, vamos supor que você pode dar como exemplo, alguma coisa que você vivenciou e que você já viu acontecer? Tá. Vamos pensar num psicopata na direção, né? Um psicopata na direção, ele é uma arma ali para ele, né? Então, se ele tem uma intenção, né, de matar, muitas vezes friamente, quer dizer, poderia um psicopata, né, estar dirigindo, é um perigo, é um distúrbio de personalidade grave, né? Então, na avaliação, é importante poder identificar que patologias ele tem, né, que pode trazer consequências no trânsito. Então, influindo nos reflexos, nesse tipo de situação que você falou antes. A psicopatia já não, né? A psicopatia já é uma coisa onde há uma perversidade muito grande, né? E o carro, né? O trânsito,
é algo que mata, né? É mortal. Você, com um carro, você consegue matar uma pessoa. Mas isso são traços da característica que a pessoa já tem com ela. Não são coisas que acontecem de uma hora para outra. Eu digo assim, a pessoa precisa tomar uma medicação, de repente uma medicação forte. O certo seria ou não estar dirigindo, certo? Sim. Como você havia falado para mim até antes, aqui numa conversa mais informal, na própria bula existe, né? A contraindicação. Essa atenção chamada ali na bula que a pessoa não poderia estar no seu estado normal e não deveria estar dirigindo. Só que a maioria das pessoas acaba dirigindo. Tá. O problema maior seria nos reflexos, é isso? Isso, na medicação sim. Tá. E que tipo de medicação que podem influir, você sabe me dizer? Assim? Os antidepressivos, os ansiolíticos, né? São medicações de que ela dá uma queda, né? Dá um retardo assim nos reflexos, né? Tá. Então, e o problema da bebida? O que você... É algo gravíssimo, né? A pessoa alcoolizada, ela perde os reflexos, ela vai trazer onde a pessoa ela se sente muitas vezes poderosa, além de perder os reflexos, né? Então ela vai atuar numa parte do cérebro onde ela vai fazer a perda de reflexos. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa que está alcoolizada, ela se sente poderosa. É uma outra área do cérebro que é afetada, né? Então ela se sente todo o poder e ali, na direção, ela acha que ela pode fazer tudo. Ela acha que ela pode estar em alta velocidade, ela pode ultrapassar, né? Porque ela acha que nada vai acontecer, né? Ela quebra a crítica, né? O que o álcool? Muitas vezes ele quebra a nossa crítica. Então ele não tem a crítica de que se eu fizer uma ultrapassagem perigosa, vai acontecer tais riscos, né? Muitas vezes é perdida essa crítica. E ela vai, né? E muitas vezes ocasionando um acidente. Entendi. Então, o álcool e mesmo a droga, né? Outras drogas também que alteram, né? Da mesma forma. Faz toda uma alteração no sistema nervoso e faz você perder uma crítica em relação à situação. E aí é onde você pode ocasionar situações, né? De muito risco, de mortes a terceiros, né? Que muitas vezes... Agora, caso assim, medicação, álcool, são coisas que a pessoa até pode evitar, momentâneas e tal. Agora, existem algumas situações que realmente a pessoa tem que parar de dirigir, né? Algumas coisas que não tem. Algumas situações que ela não tem mais como dirigir. Sim, tem. Por exemplo, quando existem os problemas neurológicos, né? Muitas vezes acontece a uma certa idade, né? Onde as pessoas já vão... o idoso vai tendo uma demência, também ele já vai perdendo os reflexos, ele já vai perdendo a noção, né, de espaço, muitas vezes, a noção de crítica, devido à demência, né, que ele vai adquirindo, né, de um atrofiamento, muitas vezes, sim, né, das partes do cérebro. Então vai havendo a demência. E também o uso de substâncias, né, psicoativas, o uso de drogas, do álcool, que também traz, né, essas sequelas neuronais, né, e que também traz muito risco. Que aí acabam se tornando, por serem sequelas, acabam sendo coisas que vão ficar direto, e aí já não seria mais o certo de a pessoa continuar dirigindo. São irreversíveis muitas vezes. Irreversíveis, né? Elas são irreversíveis e as pessoas continuam dirigindo. Tá. A gente vê isso. É um perigo, né, pessoal? Eu vou estar passando aqui alguns contatos da Cristina, para quem quiser estar tendo alguma opinião, falando com ela está à disposição. Alguns telefones vai estar passando aqui no seu GC, 99907 1122 ou 996246198. E também o telefone fixo 2473-2030, tá? Esses são alguns contatos da Cristina. Se você quiser estar ligando,
ela está à disposição, né, Cristina, para poder estar dando uma orientada, ou se quiser estar vindo até ela aqui no consultório, ela está recebendo vocês, tá? A gente vai para mais um intervalinho e na volta a gente vai estar falando agora da questão da dependência química, que é onde ela está atuando bastante aqui, que ela falou até que ela se identifica bastante, que é um caso aí, é um assunto bem legal de vocês estarem entendendo sobre a ótica aí da psicologia. A gente volta já já, não sai daí. Com profissionais altamente treinados, ambiente requintado e nutricionista especializada, a Padaria Pilate é o mais novo conceito de padaria em Bragança Paulista. Padaria com grande variedade de pães e doces, além de café colonial. Em seu restaurante e churrascaria, você desfruta de um almoço com self-service a quilo, incluindo churrasco. Na pizzaria e choperia, você desfruta daquele chopp geladíssimo e pizza servida por garçons especializados. Contamos com serviço delivery e estacionamento. Requinte qualidade só na Pilate Grill Pães e Doces. Avenida José Gomes da Rocha Leal, 1247. Telefone 4034-0388. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, é ou não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. Quer melhorar o seu desempenho? Vem para a SNC Sports Nutrition Center, a maior rede de suplementos nutricionais da América Latina. Faça já seu cadastro, tenha descontos especiais, acumule pontos para troca de brindes e condições especiais para educadores físicos e nutricionistas. Saiba mais pelo Televendas 4032-1188. Entregas grátis. Facebook SNC Bragança ou até mesmo no próprio endereço Avenida Antônio Pires Pimentel 2202, aqui no centro de Bragança Paulista. Venha já pra cá. Na Santo Antônio Doces e Acessórios você poderá encontrar a maior variedade em chocolates, bombons, biscoitos, barras de cereais, salgadinhos e ainda muitos itens a granel, além de refrigerantes energéticos e, para completar, acessórios culinários. A Santo Antônio Doces fica na Rua Coronel Osório 71, centro de Bragança Paulista, em frente à Rádio Bragança. Entrada pela Rua Doutor Tosta. Acesse Facebook Santo Antônio Doces e Acessórios. Telefone 2473-4510. Tá esperando o quê? Venha logo pra cá. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Espaço Veterinário. Só aqui você encontra todos os cuidados que seu animalzinho de estimação merece. Espaço Veterinário oferece serviço de banho e tosa, além da comodidade de buscar e levar o seu cão e gato através do serviço de Taxi Dog. Trabalhamos também com a venda de medicamentos e rações para cães e gatos. Nossa loja conta também com diversos produtos como coleiras, roupas, camas, brinquedos, entre outros artigos para o bem-estar do seu bichinho. Com toda a linha de vacinas importadas, oferecemos a segurança que seu animalzinho precisa, além de atendimentos com salas de atendimento médico e cirurgias, contando com anestesia inalatória. Venha nos fazer uma visita, conheça a nossa equipe. Avenida José Gomes da Rocha Leal, 238, no centro de Bragança Paulista. Telefone 4032-2214, urgências 9603-2214. Venha já pra cá, Espaço Veterinário. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se.
use sempre camisinha. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Estamos de volta com o programa Vida Saudável e hoje eu tenho aqui a psicóloga Cristina Lossardo Judar. Agora a gente vai estar falando um pouquinho aí do ramo realmente que ela está atuando mais aqui diariamente, né, Cristina? Ela vai falar um pouquinho aqui, um assunto aí que realmente também dá para falar bastante, mas a gente vai tentar resumir o máximo aí, tentar falar o máximo para vocês de casa, tá identificando aí, pelo menos assim, tanto na prevenção do dependente químico, nos aspectos psicológicos que diretamente agem no dependente químico, e também na parte de ressocialização, a hora que o dependente químico sai da clínica, como é feita a terapia com ela. Então, Cristina, começa falando um pouquinho sobre esse aspecto, como seria assim, bem assim, o perfil, como de repente o pessoal que está em casa quer identificar. Às vezes eu recebo muito e-mail assim, mas como é que eu sei? Será que isso tem a ver porque ele é dependente químico? Será que não tem? Até que ponto a gente vincula um aspecto da personalidade ao adicto? Então, hoje nós estamos assim, sofrendo uma epidemia em relação à dependência química, né? Algo que vem se agravando cada vez mais, clínicas lotadas, e geralmente eles chegam, né, onde a família já está na exaustão e o dependente químico já está num uso extremamente abusivo mesmo, né? Então, assim, o importante, claro, nós temos que tratar, né, esses pacientes, mas muitas vezes é muito difícil, né? Porque assim, é uma doença que hoje é considerada uma doença, né? E pela Organização Mundial de Saúde. Sim, existe até um CID, né? Que muitas vezes as pessoas acham que não, que é uma sem-vergonhice. Desvio de caráter. Né? Um desvio, mas não, é uma doença que já é considerada. E quando já chega, já está totalmente, né, na doença, e você consegue um tratamento, você consegue uma recuperação, mas assim, uma porcentagem muito pequena, né? São poucos que conseguem manter, conseguem fazer o tratamento, né, e entrar em recuperação. Porque assim, a compulsão, né, ela é muito grande. O estímulo que a droga, que o álcool dá ao cérebro é um estímulo muito forte. E você conseguir combater, né, você fazer um esquecimento do cérebro desse estímulo, leva anos. Então, o que a gente vem tentando levar um pouco mais é da prevenção, né? Eu vou falar um pouquinho da prevenção, depois poder falar um pouquinho de como é que é o tratamento. Hoje, para você conversar sobre a substância, né, a droga, o álcool nem tanto, porque o álcool, o tabaco são drogas lícitas, né? Então, tudo bem, a gente até conversa mais tranquilamente. Mas falar sobre uma cocaína, falar sobre um crack, sobre um LSD, a maconha ainda as pessoas ainda conversam um pouco mais, porque se acha que não pega nada, né? Mas não é bem assim, né? Vou explicar um pouquinho depois da maconha. E acham assim que, então é algo de tabu, né? É algo muito difícil de se tratar. Gera uma introspecção, né? Sim. Muito forte. Eu posso falar até por mim, né? Às vezes, eu falar ali, né? Às vezes com as minhas filhas ou mesmo com familiares, é um assunto difícil de se abordar.
Mas nós estamos vendo assim, a necessidade muito grande. Nas escolas é falado, mas assim, passa assim, muito desapercebido, é falado muito pouco. Né? Existem projetos, existem, né, nas escolas públicas, mas assim, é muito pouco diante do que nós estamos vivendo. Né? A coisa está muito grave. Eu acho que deveria haver uma maior massificação nesta prevenção, antes que prevenir é sempre melhor do que depois remediar. Sim. Às vezes a droga, a substância, ela é colocada ali, por exemplo, numa determinada disciplina, mas ela é colocada assim, né, é dita a droga, mas não é dita exatamente o que ela causa, exatamente os transtornos que ela vai trazer. Então é falado assim muito superficialmente em relação a ela, né? E hoje a necessidade muito grande de nós estarmos, né, falando muito, tanto dentro de casa, como, né, nas escolas, na parte da educação, onde explicar muito bem os efeitos, né, do que acontece. A maconha, que é uma droga, né, que está se tentando legalizar, alguns países legalizaram, e hoje estão retrocedendo isso, né, onde estão proibindo novamente, porque está se vendo a esquizofrenia, né, a maconha trazendo esquizofrenia. Uma faixa etária muito perigosa de se adquirir uma esquizofrenia é na faixa etária de 19 anos, 20 anos. E é o momento que o adolescente começa a utilizar, né? Muitas vezes a maconha abusivamente, né? Porque geralmente ele começou lá pelos 14 anos, mas ali dos 18, 19 anos ele já está abusivamente. Sim, começa com álcool, aí começa com baseadinho. Pela experiência, né, quando eu vou fazer as entrevistas, quer dizer, sempre se começa pelo tabaco, né? O tabaco é o primeiro, né, que vem ali. Logo depois vem o álcool, né? Geralmente dentro de casa, ou então, muitas vezes, em festas, que não deixa de ser dentro de casa. E escolas. O lugar onde mais eles utilizam é dentro de casa e nas escolas, né? Onde a gente acha que são ambientes protegidos. E na verdade, não, são os ambientes que mais ocorrem. Eu já tive eu fiquei apavorada uma vez, já trabalhei, já fui funcionária pública, eu trabalhei dentro de escola e eu já vi adolescente na hora do intervalo pegar a garrafinha de refrigerante e trazer, só que já não era refrigerante, era álcool dentro. Sim. Então eles mascaram. E às vezes para a escola pública, como é muita gente, não tem como tá tendo essa monitoração o tempo todo. Eu já ouvi relatos disso, né? Que eles levam realmente dentro de garrafas de refrigerante. Né? Tá. E assim, e aonde assim, é a idade onde precisa, de alguma maneira, aparecer, né? A criança, o adolescente, aonde ele precisa se sentir, né, querido, né, por outros, porque muitas vezes ou ele é muito retraído, né, porque eu vejo assim, é bem os extremos, ou ele é muito retraído ou ele é muito ativo, né. O retraído muitas vezes para se soltar ele usa o álcool, que é uma maneira que ele vai se soltar. Ele percebe que a hora que ele toma o álcool, ele se sente dentro do público, né? Que ele quer. E ele consegue ali se entrosar. Sim. Aquele que é extremamente acelerado, né? Muitas vezes ele precisa, que eu chamo de mentes aceleradas, né? O dependente químico, muitas vezes eu falo, são mentes aceleradas, aonde ele precisa, aquela mente acelerada dele, ele não suporta. E de alguma maneira ele precisa anestesiar aquilo, né? Ele precisa colocar alguma substância que traga, né, algum anestésico para aqueles pensamentos, para aqueles sentimentos acelerados que ele tem, né? Então é bem aos extremos mesmo que a gente vê a dependência química se instalando. É sempre assim, né? 8 ou 80, nunca tem um meio termo. Isso. Tá, legal. Vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar agora para o próximo bloco, a gente está falando, então pessoal, ela vai estar falando um pouquinho sobre como é o tratamento.
né? A Cristina, que ela trabalha em uma clínica de dependência, e ela vai estar falando agora, ela falou primeiro da prevenção, aspecto de prevenção. Ela vai estar falando uma situação assim, o dependente está internado. Como é o tratamento dela, como é a atuação dela como psicóloga lá na internação, tá? E como seria também a ressocialização, ou seja, depois que o dependente químico sai da clínica e ele tem que se ressocializar e continuar o tratamento, inclusive com terapia, aí ela vai estar falando exatamente como seria este outro passo, tá, pessoal? Tem muito mais para você ainda, não sai daí, tá bom? Com profissionais altamente treinados, ambiente requintado e nutricionista especializada, a Padaria Pilate é o mais novo conceito de padaria em Bragança Paulista. Padaria com grande variedade de pães e doces, além de café colonial. Em seu restaurante e churrascaria, você desfruta de um almoço com self-service a quilo, incluindo churrasco. Na pizzaria e choperia, você desfruta daquele chopp geladíssimo e pizza servida por garçons especializados. Contamos com serviço delivery e estacionamento. Requinte qualidade só na Pilate Grill Pães e Doces. Avenida José Gomes da Rocha Leal, 1247. Telefone 4034-0388. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, é ou não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. Quer melhorar o seu desempenho? Vem para a SNC Sports Nutrition Center, a maior rede de suplementos nutricionais da América Latina. Faça já seu cadastro, tenha descontos especiais, acumule pontos para troca de brindes e condições especiais para educadores físicos e nutricionistas. Saiba mais pelo Televendas 4032-1188. Entregas grátis. Facebook SNC Bragança ou até mesmo no próprio endereço Avenida Antônio Pires Pimentel 2202, aqui no centro de Bragança Paulista. Venha já pra cá. Na Santo Antônio Doces e Acessórios você poderá encontrar a maior variedade em chocolates, bombons, biscoitos, barras de cereais, salgadinhos e ainda muitos itens a granel, além de refrigerantes energéticos e, para completar, acessórios culinários. A Santo Antônio Doces fica na Rua Coronel Osório 71, centro de Bragança Paulista, em frente à Rádio Bragança. Entrada pela Rua Doutor Tosta. Acesse Facebook Santo Antônio Doces e Acessórios. Telefone 2473-4510. Tá esperando o quê? Venha logo pra cá. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Espaço Veterinário. Só aqui você encontra todos os cuidados que seu animalzinho de estimação merece. Espaço Veterinário oferece serviço de banho e tosa, além da comodidade de buscar e levar o seu cão e gato através do serviço de Taxi Dog. Trabalhamos também com a venda de medicamentos e rações para cães e gatos. Nossa loja conta também com diversos produtos como coleiras, roupas, camas, brinquedos, entre outros artigos para o bem-estar do seu bichinho. Com toda a linha de vacinas importadas, oferecemos a segurança que seu animalzinho precisa, além de atendimentos com salas de atendimento médico e cirurgias, contando com anestesia inalatória. Venha nos fazer uma visita, conheça a nossa equipe. Avenida José Gomes da Rocha Leal, 238, no centro de Bragança Paulista. Telefone 4032-2214, urgências 9603-2214. Venha já pra cá, Espaço Veterinário. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo.
Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Estamos de volta em nosso último bloco. Pois é, né, pessoal? Passa muito rápido, né? A gente aqui também tá comentando, não tem, assim, muito tempo pra gente falar, é muito assunto pra passar pra vocês. Mas a Cristina com certeza vai estar voltando em novas oportunidades, né, Cristina? E agora a gente vai estar falando, conforme eu prometi, falando um pouquinho de como é o dia a dia dela na clínica onde ela trabalha, ou seja, no tratamento em si do dependente químico, como é, né? Muita gente às vezes quer saber, quer internar a pessoa, mas não sabe como é que é a situação do psicólogo no tratamento. Então ela vai estar falando como seria e também no pós, né? A hora que ele sai, na continuação do tratamento pela terapia com a psicologia. Pode falar. Uma coisa que eu gostaria, importante falar, Fabíola, assim, nós estamos engatinhando em relação ao conhecimento da dependência química, né? Hoje a gente não sabe exatamente, né, o que realmente leva, né, o indivíduo a adquirir essa doença. É algo assim, fala-se de uma coisa da espiritualidade, uma espiritualidade enfraquecida, genético. Então, assim, fala de um fenômeno biopsicossocial, né? Então, hoje nós, assim, exatamente o que leva a adquirir essa doença, nós realmente ainda não sabemos. Mas e o que eu vejo muito importante, assim, é que vá se estudando, né? E o que eu trago hoje para as famílias, né, para os indivíduos, assim, é que vai em busca de conhecimento sobre a dependência química. Esse é um fator muito importante para a gente tentar alcançar algo que traga né, um tratamento melhor, uma recuperação melhor. Quando o paciente chega à clínica, muitas vezes ele já está no auge da doença. É muito difícil, né? Hoje a gente até encontra, mas é muito difícil o familiar que traga o paciente quando ele está iniciando, né? Ou na doença, ou no uso. E ele chega já, a família já está na exaustão, né, já não aguenta mais. Passou daquela fase de negação, né? Sim, né? Aceitou a doença. Onde não tem mais como negar, está escancarado, né? A doença está ali, está escancarada. Os prejuízos já foram muito grandes. Então, onde chega? Então, o paciente já chega totalmente detonado. E aí você resgatar esse paciente é muito difícil, né? Geralmente leva um mês, né? Mais ou menos para o paciente poder entrar um pouco em contato com a realidade dele, né? Porque ele fica muitas vezes ali na compulsão, na negação, e para você conseguir alguma coisa de aceitação, leva em torno de 30 dias. Aceitação da doença, né? Aceitação ao tratamento. Ao tratamento, certo. Né? Então, aí que nós vamos começar a conversar um pouquinho melhor com ele, porque até então ele está ou revoltado com a família, né, porque a família internou, ou porque ele se julga estar numa prisão. Ele não tem conhecimento de que ele já estava numa prisão com a droga, né, que ele já estava preso a essa substância, né, que a droga já estava tomando conta da vida dele, mas ele julga ali como uma prisão, né. O desejo, tanto a parte
física como psíquica da necessidade de que ele tem de obter a droga. Né? Então, assim, é muito difícil o primeiro mês em tratamento. E é muito assim, a gente percebe na experiência, a gente vai vendo mesmo, é mês a mês, né? O paciente ele vai tendo uma evolução mês a mês. Então tem clínicas que tem tratamento de 30 dias, tem clínicas de 90 dias, 120, 180, então cada clínica tem uma maneira de trabalhar, né? Ela é trabalhada em cima, muitas vezes, ou são clínicas evangélicas, ou são clínicas onde são os 12 passos, que é uma programação, né? Que em qualquer momento eu posso estar depois falando um pouquinho dessa programação, mas é uma programação que vem ajudando muito ao dependente químico a entrar em recuperação, né? A fazer o tratamento e entrar em recuperação. A parte psicológica, ela entra como um acolhimento. A princípio, ela vem como um acolhimento dentro da clínica. Né? Então, a gente vai acolher o paciente. No momento que ele vai conseguindo ter um pouquinho mais consciência, então a gente tenta entrar um pouquinho em alguns pontos. Mas é muito difícil. Nós não vamos nos aprofundar muito, porque logo ele vai embora e nós não sabemos até que ponto ele vai dar continuidade àquele tratamento. Se a gente trazer à tona algumas situações, né, de traumas, de vivências doloridas para ele, pode não dar tempo suficiente de finalizar isso. Não vai dar tempo suficiente de nós tratarmos aquilo e ele vai voltar, né, para a realidade de um convívio familiar, de um convívio social, onde ele vai conseguir lidar com aquilo. Isso pode muitas vezes trazer ele ao uso novamente. Né? Então, a princípio, o psicólogo, a atuação do psicólogo ali é acolher, né? E se houver uma abertura de estar tratando algumas questões. E tratar principalmente o comportamento, mudanças de comportamento. Que é a causa, né, mais... Que é a causa, né, muitas vezes... Que dá o início à doença. Que é algo que a gente consegue identificar, que um perfil do dependente químico já lá da primeira infância, né? Ou é aquela criança muito retraída, ou é aquela criança extremamente ativa, né? Que são perfil para vir a desencadear uma doença da dependência química. Né? Perfeito. Agora, é difícil de trabalhar por conta até do dependente químico ter esse tabu, né? Ele geralmente é um paciente introspectivo, não é mesmo? Né? E pelo que eu sei, assim, ele perde, até por conta como você falou, ele chega num grau da doença que ele já está num grau assim, ele está bem comprometido. E ele já perde aquela noção até do eu dele, né? De quem ele é. Ele já perde aquela identidade dele, não é mesmo? Quando ele chega na clínica, né, a faixa etária mais ou menos é 25, 30 anos, né, que é a faixa etária maior que chega, ele começou a usar, né, já começou com o tabaco aos 10 anos, 14 anos, então ele vem uma caminhada, né, então ele nem sabe mais quem ele é. Quem realmente, porque quanto tempo ele viveu no uso da droga? Quanto tempo ele viveu sob o efeito da droga? Parando por um tempo, muitas vezes fazendo um tratamento, mas né, voltando para o convívio. Mas são poucos, então ele não consegue saber mais nem quem ele é. Ele perde um cognitivo, né? A droga, a substância muitas vezes ela faz perder, né, toda a parte cognitiva. Quando a droga vai saindo, a substância vai saindo do organismo, ele consegue restabelecer novamente muitas vezes esse cognitivo. Muitas vezes não, muitas vezes já lesionou e não se consegue mais resgatar, mas muitas vezes até se consegue. Mas a identidade dele, né, ele nem sabe mais quem realmente ele é. Vai bem aos pouquinhos. E ele ficou lá naquela fase, ou infantil ou de adolescência. Né? Ele não fez o processo da fase infantil, da fase do adolescente. Então ele se mantém emocionalmente nessa fase. Ele não se tornou um adulto ainda. Então ele tem rebeldias, né? Ele tem todo um comportamento de um adolescente ou de uma criança.
Legal. Interessante. Agora, eu queria que você falasse de uma maneira até mais resumida por conta do nosso tempo, mas assim, só para fechar, como é o final, assim, depois que o dependente químico sai da clínica, ele vai continuar tanto frequentando as reuniões, né, dos grupos anônimos, né, a ALA, e também terapias, que seriam interessantes. Como seria essa finalização, essa manutenção da terapia pós-clínica? Então, a orientação, né, que é dada, né, tanto para a família como para o dependente químico, assim, que eles busquem esses grupos, né, que são os grupos de NA ou grupos de ajuda à família, onde eles vão manter, né, a participação. Muitos precisam trabalhar muito a espiritualidade, então buscar, né, algo, uma religião, algo que se identifique, né, para manter essa espiritualidade boa. Um tratamento psicológico, né, porque é um espaço onde ele vai poder trazer, né, todo o afetivo emocional dele e também para ajuda de mudança de comportamento. Porque ele vai ter que fazer mudanças de comportamento. Porque se ele mantiver aqueles comportamentos que ele tinha em relação à droga, à substância, e ele vai adquirindo, né, com o uso, muitos comportamentos inadequados, se ele não fizer essas mudanças, ele não consegue. E aí ocorre a recaída. Isso, exatamente. Que é assim, aí que é o que nós conseguimos assim é de 3% conseguir ficar em recuperação, que é um número muito baixo. É preocupante. É bastante. Isso realmente precisa muito de você querer. Você querendo já é né? Você de casa está assistindo e tem alguém assim, se quiser já é, acho que 50% do caminho. Depois disso tem muito ainda coisa para se fazer, né, Cristina? Mas repetindo novamente aqui o telefone da Cristina, 99907-1122 ou 99624-6198. O fixo também, 2473-2030. Cristina, rapidinho, só uma mensagem para o público de casa. Você deixa uma mensagem rapidinho que você acha importante. Tá. O que eu acho mais importante, né, é que consiga ir quebrando esse tabu de poder falar sobre a substância, sobre a droga, sobre o álcool, que você, né, que possa ir quebrando isso, porque tem que ser um assunto que tem que começar a ser algo do cotidiano. Assim é que a gente vai poder atingir, né, o nosso adolescente, a nossa criança e buscar uma prevenção em relação a isso. Evitar de que ele chegue ao primeiro gole, que ele chegue ao primeiro cheiro, né, que da cocaína, que ele chegue à primeira fumada. Então, trabalhar na prevenção, porque depois que adquiriu, depois que experimentou, se ele tiver uma predisposição, é muito difícil retroceder esse caminho, né? Então, o que eu mais coloco, busquem conhecimento em relação à dependência química. A internet tem muita teoria em relação a isso. Estamos gatinhando ainda em relação a isso, mas tudo que vier de informação é importante. Então, vamos buscar bastante conhecimento em relação a isso. Agradeço mais uma vez, Cristina, pela oportunidade, tá? E tá esclarecendo aí o pessoal de casa mais informações sobre a dependência química, que é um assunto aí que realmente tem que ser falado cada vez mais, e a gente vai estar trazendo muito mais para vocês sempre, tá, pessoal? Acessem nossa página no Facebook, facebook.com/Programa Vida Saudável e youtube.com/Programa Vida Saudável. No canal do YouTube você poderá rever todos os nossos programas na íntegra, tá, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Eu quero mandar um abraço muito grande pro pessoal aí do Julianos Hair Design. Ele que cuida aí do meu visual, do meu cabelo, da minha maquiagem. Está sempre aí aberto a atender todo mundo. Ele, a Amanda, a Lê, a Lavínia, todo o pessoal lá. É um pessoal super gente boa. Só você tá ligando lá. O telefone deles é 2277-1034. Fica na rua Viscondessa Cunha Bueno, 39, a Rua da Receita Federal. Dá uma chegadinha lá e conversa com o Juliano, tá, pessoal? Eu fico por aqui, nosso tempo já se esgotou. A gente volta semana que vem. Um beijo a todos, fiquem com Deus.